Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes, esse é o canal Você Precisa de Cor e por aqui a gente tem vídeo novo toda sexta-feira falando de decoração para deixar a sua casa ainda mais incrível. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quartos de bebê. Próximo dia 12 a gente tá comemorando aí o Dia das Crianças, né, na próxima semana, e eu resolvi trazer essa semana um vídeo especial falando sobre quartos de bebê. Eu já tenho aqui o vídeo que eu fiz ano passado falando sobre quartos infantis, onde eu dou várias dicas também, tá bem legal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar linkadinho pra você assistir aqui. E aí passa tão rápido, né, gente, que esse ano já me peguei pensando em um outro vídeo especial pra essa data e resolvi falar sobre quartos de bebês, que é um assunto que eu nunca tinha abordado aqui. Uma porque eu não sou mãe, né, então eu não tenho muita experiência nessa área, mas vou te dar alguns toques mais profissionais nesse sentido. E se você já é mamãe ou tá esperando o bebê e em breve vai se tornar mamãe, vem comigo que eu vou te dar várias dicas para planejar o quartinho do seu bebê. Bom, primeira dica que eu posso te dar é por onde começar. Eu sei que tudo isso é muito novo, né, e às vezes a gente fica perdido do que fazer e por onde começar. E a primeira dica que eu posso te dar é buscar referências. Então procure inspirações do que você pode fazer no quartinho, no espaço que você vai ter, né? Procure inspirações e referências do tema que você quer no seu quartinho. E a segunda dica já é essa, é pensar no estilo e referência que você gosta e definir um estilo para decoração do quarto do seu bebê. Hoje em dia a gente tem várias opções, vários temas aí, né, que são bastante usados para quartinhos infantis, principalmente para quartinhos de bebê, e é legal você buscar dentro desses temas que já existem alguma referência legal e aí sim, a partir disso, partir para o planejamento do quartinho do seu bebê. Então eu gosto, por exemplo, de buscar um tema, né? E esse tema não precisa necessariamente ser um personagem, não precisa ser um personagem. Eu particularmente não gosto muito de usar personagens em quartos infantis porque eu acho que ele fica datado, né? E principalmente depois a criança cresce e acaba não gostando mais daquilo e aí você tem que mudar toda a decoração. Mas pode ser um estilo. E aí, pensando nisso, você pode pensar, por exemplo, o que os pais gostam, né? Então, se o pai gosta de futebol, de esportes, pode trazer um pouco disso para incorporar no quartinho, dar personalidade para o quartinho do seu bebê. Ou você pode pensar em temas como príncipe, selva, dá para fazer Arca de Noé, princesas, dá pra fazer os mais variados estilos, mas defina um estilo e trabalhe dentro desse estilo o quartinho do seu bebê. Isso vai fazer com que ele fique muito mais harmônico, muito mais bonito. Depois de definido o estilo, a gente vai pensar no layout. Aí é legal se você tem ajuda de um profissional, né, ou não tendo ajuda de um profissional, se você tá aqui pra pegar essas dicas, calma que eu vou te dar algumas diquinhas. O legal de você pensar no layout é procurar o espaço que você tem, então se é um quarto inteiro ou se é um pedaço do seu quarto, se o bebê vai dividir o espaço no quarto dos pais, né? Pensar no layout que você tem e aí desenvolver a partir dele. Algumas dicas que eu posso te dar com relação ao layout é pensar mais ou menos no dia a dia de um recém-nascido. Eu sei que para mães de primeira viagem isso é um pouco mais difícil, né? Mas procure pegar dicas e inspirações com amigas suas que já tiveram filhos. Até mesmo na internet a gente encontra bastante referência, né? Se você tá fazendo isso, procurando aqui no meu vídeo eu vou te dar algumas diquinhas. Então, eu, por exemplo, eu gosto de, quando eu vou projetar um quartinho, não colocar o berço próximo da janela, né? Eu acho que isso acaba... pode até ser meio perigoso, né? À medida que o bebê vai crescendo. Então, procuro sempre deixar o bercinho, pensar no layout que o berço fique mais afastado da janela. Também gosto de... Uma vez uma ex-chefe minha falou isso, que já era mãe. Sempre que a gente abrir a porta, a primeira coisa que a gente tem que ver é o bercinho. Então pensa nisso na hora também de pensar no seu layout. Quando você abre a porta, né, pensa que você vai estar precisando atender essa criança na madrugada, de noite, no escuro. Então a primeira coisa que você vê quando abre a porta é o bercinho. Eu gosto de pensar nesse sentido. Uma coisa para se levar em conta quando você está definindo o layout é pensar na circulação. Então pensar mais ou menos como a regra dos triângulos que a gente tem para cozinha, até já fiz um vídeo sobre isso, a gente tem que pensar no quartinho da criança também. Então onde vai ser, por exemplo, o trocador, ele não pode ficar muito longe do banheiro, né? Se você tem um banheirinho ali para dar banho na criança, não pode ficar muito longe também das roupas, das peças que você vai precisar na hora de trocar a criança.
E da mesma forma que a área de descanso, ela tem que ficar mais próxima, por exemplo, da área de amamentação, né? Então, um bercinho perto da área de amamentação vai se tornar muito mais prático para a mãe. E aí, para estudar um pouquinho desse layout, como eu falei, é interessante pensar no dia a dia que você vai ter com o recém-nascido. Então, se ele vai ter um quartinho extra, por exemplo, pensar que você vai acordar de madrugada e precisar atender essa criança, o lugar onde você vai amamentar. Então, se você precisa ter uma cama de apoio no quartinho, se vai ter alguém para dormir com essa criança, às vezes uma babá, a avó, alguma cuidadora, uma enfermeira. Então, pensar se tem necessidade de ter uma cama auxiliar, né, dentro desse quarto. Tudo isso vai ajudar a definir o layout do seu quarto, ou melhor, do quarto do seu bebê. E aí, lembrar sempre quando a gente for fazer o layout em pensar em segurança e funcionalidade. Não adianta nada o quarto ser lindo, maravilhoso e não ser funcional. Então tem que ser um quartinho funcional que atenda todas as necessidades do bebê que vai estar passando ali um tempinho nesse espaço. E falando em funcionalidade e aliado com beleza, então sempre procure móveis que sejam específicos, né? Nada impede de você mandar fazer sua medida, o quartinho também acho super bacana, inclusive já fiz vários. Mas procure móveis que são próprios para quartos infantis, né? Então, por exemplo, você vai encontrar móveis que são mais arredondados, numa altura ideal para um trocador, por exemplo. Berços também é super importante comprar berços que sejam classificados pelo Inmetro. Então, mandar fazer um berço sob medida, não recomendo, gente. Já me pediram pra fazer e eu falei que não ia fazer, porque o berço o berço do Inmetro ele passa por toda uma fiscalização que garante a segurança do seu bebê. Então, não vale a pena mandar fazer. Compra um bercinho pronto que tem esse certificado do Inmetro, né? Lógico, que aí ele vai estar livre de tintas tóxicas, vai ter uma medida ideal voltada para a segurança do seu bebê. Então, isso é super importante. As cômodas, por exemplo, algum tempo atrás eu vi uma série na Netflix que algumas cômodas eram muito leves e o que acontecia? Quando a criança fica um pouco maiorzinha, ela abre as gavetas e a cômoda acabava tombando. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para ter mais segurança para o seu bebê. Móveis com cantos arredondados também, que vão garantir mais segurança, principalmente quando o seu bebê for um pouquinho maior, já estiver caminhando, estiver usando melhor o espaço dele, né? Então vão garantir mais segurança para você. E também elas vão ter uma medida ideal, né? O ideal é que a cômoda tenha 90 centímetros de altura se você for usar ela como um trocador, por exemplo. E também se você for usar como um trocador, pensar ali na hora que você for fazer o seu projeto em deixar as coisas mais à mão, ali as coisas que você vai precisar na hora de trocar o bebê. Então uma fraldinha, um lenço umedecido, uma pomada. Então de repente trabalhar com prateleiras em cima, ou com cestos decorativos, ou até com uns ganchinhos onde você pode prender ali mais próximo, né? Pensar nessa funcionalidade, deixar tudo mais próximo da sua mão para a hora que você usar como um trocador ficar mais cômodo. Outra dica que eu posso te dar também, se você pretende usar uma poltrona de amamentação, às vezes a gente quer uma poltrona mais bonitinha, né, mais decorativa, pega uma cadeira de balanço ou pega uma poltrona que já tem em casa, mas uma dica bem importante é pensar numa poltrona de amamentação com braços. A mãe vai passar muito tempo amamentando, né, muitas vezes de madrugada, à noite. Então ela ter uma poltrona com braços vai deixar muito mais confortável. Se possível também coloca um puff, né, ou um apoio para os pés ali onde você possa se esticar e ficar de uma forma mais confortável. Vale também pensar em almofadas de amamentação, né, que você pode deixar ali nessa poltrona para quando você estiver amamentando ficar mais confortável e garantir um melhor momento para você e para o seu bebê. Uma outra dica que eu posso te dar é procurar fazer os móveis de tamanho padrão, né? Então não fugir muito à regra. Então, como eu falei, fazer berço acaba não valendo a pena, não compensa por questão de segurança. E aí depois você vai ter dificuldade em encontrar se você fizer um berço fora do padrão, né? Encontrar um colchãozinho ou encontrar um protetor de berço, vai ficar um pouco mais complicado. Então se você for mandar fazer, né, mesmo assim, se você for mandar fazer, faça de tamanho padrão. A mesma coisa vale para caminha. Às vezes, não tem muito espaço, é só uma cama de apoio, eu vou fazer uma cama aqui sob medida. Aí quando você vai comprar colchão tem uma certa dificuldade, tem dificuldade para encontrar lençol, vai ter que mandar fazer tudo sob medida e aí acaba se tornando um pouco mais caro. Então procure fazer móveis com medidas padrões. E também outro detalhe para levar em consideração, são muitos detalhes, né, quando a gente faz o projeto de um quartinho de bebê, mas o outro detalhe para se levar em consideração são os materiais e tecidos que você vai utilizar.
Então pensar em materiais que não tragam tanta alergia. Eu sei que essa é um tema mais complicado, porque a gente não sabe, né, se o bebê vai desenvolver alguma alergia ou não, mas de repente trabalhar com muitos tecidos, muitas coisas podem vir a trazer mais poeira pro teu ambiente e aí desencadear algum tipo de alergia no seu bebê, e a gente não quer isso, né? Então evite esse tipo de material. Outra dica também é para os pisos. Então procure trabalhar com um piso quente, que seria um laminado, que seria um piso laminado, e evitar pisos frios, né? Se você tem essa possibilidade, pode considerar aí fazer a troca do seu piso frio, se você tem um piso frio no teu ambiente, por um piso mais quentinho, que aí vai ajudar aí no teu bebê quando ele estiver no processo de engatinhar, de caminhar pelo quartinho dele. Se não for possível, não tem problema, a gente pode trabalhar com tapetes também. Eu gosto mais de tapetes menores pro quarto de criança, eu acho que não é tão legal aquele tapete tão grande, assim, tampando tudo, né? Eu acho que não é tão interessante, até porque o tapete pode também vir a dar algum tipo de alergia na criança, né? Então esse tapete ele vai precisar ter mais cuidados, né? Você vai precisar fazer uma limpeza mais periódica, passar um aspirador com mais frequência, então eu prefiro tapetes menores. Mas se o teu piso é frio, né, de repente considera colocar um tapetinho maior para ficar mais quentinho no teu ambiente. E o legal quando você for projetar o quartinho do seu bebê é fazer um quartinho que acompanhe o desenvolvimento dessa criança, né? Então de repente se você for fazer uma bancada, faz uma bancada aí que tenha uma altura legal que ele possa usar hoje em dia, mas com a possibilidade de aumentar no futuro. Ou se você for fazer uma decoração, procurar fazer uma decoração não tão infantilizada, que ele consiga acompanhar o crescimento da criança, né? Quando ele ficar um pouquinho maior, aí uns 2, 3 aninhos, já tiver mais personalidade, a gente consegue trabalhar mais na personalidade dele dentro do quartinho. E um outro detalhe pra gente pensar também é evitar estímulos muito fortes no quarto da criança. Então, claro que se a intenção ali é um quartinho mais para descanso, né, mais para relaxar, então evitar cores muito fortes, né, como por exemplo o laranja ou o vermelho, que são muito estimulantes, porque isso vai fazer com que a criança fique mais elétrica, né, e não tenha o processo de relaxamento que a gente quer que ela tenha dentro do quartinho. Claro que essa regra não vale se for um quarto só para brincar, ou se for uma brinquedoteca, aí sim a gente pode usar cores e estímulos mais eletrizantes no quartinho, né, mas se for uma coisa mais de descanso, evite cores muito fortes, né, nesse sentido, que pode deixar a criança mais elétrica. Mas não esqueça que é um quarto infantil, então a gente pode sim brincar com muitas cores, deixar ele muito alegre, muito colorido, fazer uma combinação bem bacana, deixar esse quarto bem colorido e bem diferente. E pra finalizar, a gente tem que lembrar que o quartinho é um espaço tanto pro bebê quanto pros pais. Os pais, né, normalmente, em especial a mãe, vão passar muito tempo com a criança dentro daquele quarto. Então ele tem que ser um lugar confortável tanto para a criança quanto para os pais. Pense nisso na hora de fazer o projeto do quartinho do seu bebê. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado das dicas. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas outras redes sociais, que eu sempre tô por lá dando várias dicas também. E já dá o seu joinha nesse vídeo se você gostou desse tipo de conteúdo. Vou ficando por aqui e até a próxima!